Uma reflexão atravessou o século XIX e o século XX com a seguinte frase: tudo o que é sólido desmancha no ar. Tudo que é sólido desmancha no ar. E por que essa reflexão? Eu, você, nós queimamos o que é sólido. A sociedade rompeu com a tradição. Muitas igrejas romperam com a doutrina. Muitos de nós rompemos com os pilares, com os fundamentos. E há um livro do Dr. Marshall Berman, que é um livro de sociologia que eu estou apaixonado. Ele escreveu sobre isso. Essa reflexão permeia o século XIX e século XX. Tudo que é sólido desmancha no ar. E por quê? Por que a gente fez isso? Porque a gente quer fazer as coisas de uma maneira mais rápida. A gente quer fazer com que tudo seja muito objetivo demais. A gente quer fazer líder como a gente quer fazer miojo. A pessoa chega na igreja, a gente já fala para a pessoa fazer liderar. O nosso discipulado é pragmático. Não há mais choro, não há mais pergunta, é objetivo, é isso e aquilo. Tudo é rápido demais. Tudo é muito pragmático, tudo é muito avaliado demais por uma certa métrica que talvez às vezes você não vai conseguir encaixar no seu dia a dia. E isso faz com que a gente produza líderes sem fundamentos, sem base, sem pilar. Nós não estamos produzindo mais líderes com uma robustez, com fibra moral, com fibra espiritual. E dá para comprovar isso pela ciência, pela história, pela palavra. Pela ciência, a gente já falou isso alguns tempos atrás, que a tese do meu primeiro livro, doutor da faculdade de Harvard, Steven Berglas, ele diz que os homens que chegam numa posição muito grande, muito alta, eles não se sustentam, é por falta de caráter. A ciência já comprova isso. Quando a gente observa pela história, os grandes líderes formados na história, que nós citamos em nossos púlpitos, não foram formados do dia para a noite. Billy Graham, Edwards, Finney, Carey. E quando a gente observa pela palavra, Jesus nos ensina os fundamentos para que a gente possa, de fato, formar líderes. Eu gosto das estatísticas americanas, porque uma estatística feita pelo Instituto Francis Schaeffer, preste atenção no que eu vou te dizer, vai dizer o seguinte: 1.500 líderes deixam o ministério a cada mês por falhas morais. 80% dos líderes sentem-se desqualificados e desencorajados em seu papel diário. 50% dos líderes são tão desanimados que deixariam o ministério, se pudessem. 80% dos líderes formados em seminários ou escolas bíblicas entram no ministério e deixam o ministério nos primeiros 5 anos. Está fazendo sentido para você? 70% dos líderes lutam constantemente contra a depressão. Isso é pesquisa americana. E último, 70% disseram que em uma única vez que só estudam a Bíblia para a preparação das suas reuniões com seus liderados. Essa é a estatística. Mas a pergunta que fica está aqui: como formar líderes? Bom, eu tenho uma tese, eu vou apresentar para você. Pode passar aqui. Aqui eu passo, né? Tá bom. Nós precisamos afiar esses 3 pilares de vida: o ser, o saber
e o fazer. O ser, por que o ser? Porque o ser é que sustenta. O ser é o caráter. O ser é a identidade. Se você perguntar para algum engenheiro, não sei se tem algum engenheiro aqui, para você construir um prédio, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma boa coluna, fundamentos desse prédio. Se você for para Balneário Camboriú, minha terra, lá tem lá considerada agora Dubai brasileira, né? Tem os prédios mais altos do Brasil. Se você for observar aqueles prédios, um prédio para ter os 70 andares, ele precisa cavar muito para baixo. Ter bons pilares. Da mesma forma, se quisermos fazer líderes, formar líderes, precisamos trabalhar o ser em primeiro lugar, o saber em segundo lugar e o fazer em terceiro lugar. Mas qual é o problema da igreja brasileira, a igreja pragmática? Eu pego o líder, você tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que ler isso, tem que fazer isso. Não tem que fazer nada, ele tem que ser. Ele tem que ser discípulo. E o que a gente precisa fazer com isso? Nós precisamos tratar isso aqui, ó. Primeiro, submissão. Não é submissão a você, não. Em primeiro lugar, é submissão a Deus. Porque a gente quer ter a honra, eu tenho que me honrar. Me honrar. Não, irmão, só vai te honrar se ele honrar Deus. Porque se ele te honrar por um momento e não te honrar Deus, essa casa vai cair. O que faz um líder honrar o pastor, você como ministério, em primeiro lugar, ele honrar Deus, ele amar Jesus acima de todas as coisas. Porque senão essa máscara vai cair. E nos desertos as máscaras caem. As máscaras caem. Quando a gente olha para as Escrituras, o texto base para isso aqui vai estar em 2 Timóteo capítulo 4, de verso 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido como oferta de libação. E o tempo da minha partida chegou. Verso 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Desde agora está sendo dada a coroa da justiça, não somente a mim, ao reto juiz. Quando a gente observa essa carta, Paulo está no final da vida, nos momentos finais. No calabouço romano, ele escreve para o seu filho na fé, Timóteo, o amado Timóteo, para que ele tenha uma vida fortificada na palavra. Paulo olha para o seu passado, olha para o seu presente e olha para o seu futuro. Quando ele olha para o seu passado, não há quedas de murmuração, de vexames morais. Quando ele olha para o seu presente, ele se alegra no seu doce sofrimento. Quando ele olha para o futuro, ele sabe que a sua casa está no céu. Quando a gente observa a vida de Paulo, a gente observa a submissão. A submissão nós precisamos tratar muito bem no nosso coração. Se somos discípulos de Cristo, antes de você formar discípulos, você precisa ensinar que o seu líder seja um discípulo de Cristo. Amém, gente? E como é que é um discípulo de Cristo? É aquele que permanece na palavra, João 81. É aquele que glorifica o Pai, João 15, verso 8. É aquele que tem a sua abnegação, Lucas capítulo 14, de verso 26 a verso 28. Então nós precisamos formar esses discípulos, primeiro discípulos de Cristo, porque, deixa eu te falar uma coisa, se você quer crescer em Jesus, esteja preparado para perder seguidores. Você não faz seguidores para você. Ai, meu paizinho espiritual. Meu irmão, o paizinho espiritual é Deus. Ele é o nosso pai espiritual. Não é você, é Cristo. Nós precisamos formar a primeira coisa, depois nós vamos para a motivação do coração. Você precisa trabalhar no seu discípulo qual é a motivação do coração dele. Por que você faz o que faz? Por que você quer isso? Por que você quer o episcopado? Que não é um cargo eclesiástico. Ele é um ministério dado por Deus. Por que você quer? Por que você tanto quer isso? Você precisa trabalhar isso nele. Você precisa trabalhar isso nela. E aí você vai começando a trabalhar a humildade do seu discípulo. Você precisa ensinar para ele que nós somos os doulos, servos.
Não tem esse negócio de... Eu não fico entendendo às vezes, e deixa eu falar uma coisa aqui para você rapidinho. Por que algumas pessoas, elas acham que ser um pastor ou um líder vai dar muito crédito para ela? Porque a pessoa é melhor ela querer ser rica e milionária. Porque se você quer ser pastor, líder, missionário, você vai perder tudo. Vai perder tudo. Você não tem controle da vida, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então você precisa ensinar para ela, olha, Jesus ensinou o quê? Pega a bacia na mão direita, a Bíblia na mão direita e a bacia, a toalha na sua mão esquerda. Você precisa trabalhar a humildade dele, o coração de servo dele. E para de achar que o humilde é aquele que fica te servindo, te bajulando, que esse não é. Você precisa observar como esse seu líder, ele trata as pessoas que estão abaixo de você, ou na sua lateralidade, porque você é líder, você está acima dele, hierarquicamente. Então você precisa observar como ele trata as pessoas que estão sob a sua tutela, ou na sua lateralidade. Nós precisamos observar na vida do líder a santidade. Como a gente observa a santidade? Pela forma que ele ora, pela forma que ele faz aquela cara piedosa? Não. Isso reflete a santidade dele muitas vezes, como ele lida com os desafios da vida, as tempestades da vida. Quando nós nos formamos, quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, parece que a pessoa já recebe um kit, certo? Não é? Você se batiza em nome do Pai e do Filho e você recebe um kit. Tempestade. É ou não é, gente? Ah, não, só eu. Parece que ele já vem com o kit. Toma. Ele já recebe a tempestade, cara. Ele já recebe um deserto. O primeiro deserto da vida dele. Mas é nesse momento que você vai observar, porque é no deserto que as máscaras caem. É nos anseios da vida que ele vai mostrar se ele é um homem regenerado, ele é crucificado, ou de fato se ele não é convertido. Porque tem muita gente dentro da igreja, olhem para mim, que estão em postos eclesiásticos, postos, talvez um posto bem alto, e não é convertido essa pessoa. Ah, pastor, e Judas? Judas é o exemplo disso. Judas é o maior exemplo disso. Ele andou com o mestre dos mestres. Ele andou com Deus encarnado. Mas Mateus 7, verso 14 em diante, vai mostrar no final dos tempos que ele vai separar o joio do trigo. Fique tranquilo. A igreja invisível, ela caminha junto com a igreja visível. Mas nós, que somos líderes, precisamos avaliar o ser dessa pessoa. Amém? Está fazendo sentido para vocês? Sim ou não? E ele vai trabalhar o seu ser discípulo. Aí você vai precisar trabalhar uma coisa nele, aquilo que nós chamamos de unção poderosa de Deus. Eu estava dando aula esses dias no caráter cristão, aí eu lembrei, eu vou falar o que eu falei para eles essa semana. É lindo você observar o texto de Atos capítulo 6, verso 15, né? E todos fitaram os olhos para Estevão, e o seu rosto era como se fosse de um anjo. É ou não é? É lindo. Mas ninguém quer cumprir o que está em Atos capítulo 6, verso 3, que diz assim: procurem entre vocês homens de boa reputação, de um caráter irrepreensível, cheio de sabedoria, com uma vida irrepreensível, obras irrefutáveis. O caráter de Estevão era o alicerce para a sua vida. Então, a glória de Deus ela vem, mas com caráter solidificado, ela sustenta a unção de Deus na nossa vida. Porque, como eu disse na aula, o caráter de Deus, formado com uma unção poderosa de Deus, é uma explosão do Evangelho. Agora, uma unção poderosa, sem um caráter firmado, é difamação para o Evangelho do Reino de Deus. E o maior exemplo é só você abrir o seu YouTube e você vai ver muito escândalo. Sim ou não? Está fazendo sentido?
Tem alguém dormindo? Vocês estão comigo? Então tá bom. Vamos fazer assim, ó. Se eu falar fez sentido, você fala assim, amém, bem forte. Todo mundo junto, hein? Fez sentido? Amém. Amém, isso aí. Então, ele vai lidar com os desertos. Quando chegam os desertos da vida, você vai começar a observar como é que é a vida dessa pessoa. Gente, como Jesus ensinou os discípulos a ter fé? Ele botou todo mundo numa salinha. Olha, gente, vou explicar para você o que é fé. É lindo, a gente faz um slide lindo. A gente coloca aquela foto, né? De Jesus ali com os discípulos. Tenha fé. Não foi assim que ele ensinou fé. Ele ensinou os discípulos diante da fé quando eles estavam na proa do barco, no meio da tempestade, a nação. Como é que Jesus ensinou os discípulos sobre vaidade? Ele observa todos os fariseus, os mestres da lei. Ele chama os seus discípulos e fala, está vendo esta viúva aqui? Ela deu uma oferta muito maior do que eles. O texto central desta palavra de Deus é sobre vaidade. Não é sobre oferta. Deus está exortando, porque ele chama os discípulos, ele está exortando sobre a vaidade dos mestres da lei. Como é que Jesus ensinou sobre oração? Vamos sentar aqui, agora eu vou te explicar sobre os grandes avivamentos da história. Vamos lá. Não. Ele tinha tempo com os discípulos, mas ele ia para a solitude. A solitude caminha junto com a comunidade. Cadê minha turma de caráter cristão? Já estão afiados aí, ó. Tem 4, 5, tem 10 aqui. A solitude, ela caminha junto com a comunidade. Você precisa ter tempo de comunidade, mas você precisa ter solitude com Deus. Solitude sem comunidade é também vaidade. Porque senão você vai ficar igual aqueles irmãos da intercessão, dizendo assim que só eles têm um ministério profundo, profético, eles começam a fazer mapa espiritual e todo mundo é ruim, só eles são bons. Ou você vai para a linha de só trabalha, não faz nada para Deus, também você vai entrar para vaidade. Aquilo que Dietrich Bonhoeffer fala no seu livro Discipulado. Então precisamos ter as duas coisas. O que Jesus fez? Antes dele chamar os seus 12, o que ele fala? Lucas capítulo 6. Ele vai passar uma noite no Getsemane. Depois ele sai do Getsemane, ele chama os seus 12 e os 12 vão mudar o mundo. Faz sentido? Então, como é que a gente procura discípulos? Como é que a gente forma líderes? Na solitude. É o tempo que é só você e ele. É só você e ele. É só você e ele. Você começa a falar com ele no seu quarto, na sua casa. E você começa a ter tempo com ele. E você começa a formá-los e forjá-los. E os discípulos sabiam que Jesus estava a sós com o Pai. Como é que Jesus ensina os discípulos para pregar a palavra de Deus? Pregando a palavra pelas searas da vida. Como é que Jesus ensinava os discípulos sobre compaixão? Ele estava cansado, em Mateus capítulo 9, de verso 36, cansado, cuidando de um monte de gente, daquela multidão imensa. Ele observa que ele, em vez de descansar, ele olha, precisamos cuidar desta multidão, precisamos rogar ao Deus da seara para que envie mais trabalhadores, para que cuide dessa seara. A compaixão, o ato de se compadecer, ela é feita numa demonstração diária. Então, se você não está conseguindo formar discípulos, com todo respeito, e, por favor, veja amor na minha palavra, é que talvez você não está conseguindo ser modelo. As pessoas, elas estão carentes de líderes que tenham vigor espiritual. Porque as pessoas estão perdidas. Elas precisam de gente que vai dar norte para essas pessoas. Amém, gente? Eu não estou vindo aqui pegando citações de John Maxwell falando para vocês, estou pegando da palavra de Deus aqui, amém? Então, ser modelo, lidar com os desertos, trabalhar a unção do discípulo, ele, Jesus, ser discípulo de Cristo, não ser seu discípulo, é ser discípulo de Jesus. Ele tem que amar Jesus mais do que você. Amém? Porque tem gente que gosta de falar assim, os meus discípulos.
Quem gosta de fazer? O seu pó espiritual. Eu sou mãe espiritual. Mãe espiritual, gente. Ai, meu Deus, chega. Pelo amor de Deus. Você precisa formar discípulo para Jesus. É Jesus. Ele é o nosso discipulador. É Ele que vai ensinar a gente a cuidar dos outros. É Ele, a sua vida, o verdadeiro discipulador aponta tudo para Cristo, é tudo Cristo, somente Cristo, é para Cristo. João Batista, ele apontou a vida dele toda para Cristo. Os discípulos tinham que apontar a vida toda para Cristo. Você tem que ensinar as pessoas a amar Cristo. Ela vai deixar a célula, você está deixando a célula de Cristo. Não é sua célula, não é sua igreja, é Ele. Porque quem sustenta, quem governa a igreja, segundo Colossenses capítulo 1, de verso 15, é Cristo. Ele é o dono da igreja. E a gente precisa falar mais de Cristo. A gente precisa falar mais de céu. A gente precisa falar mais de inferno. A gente precisa falar mais disso, porque ele vai ter experiências com o seu Pai, que é Cristo. Então, quando a gente ensina os nossos discípulos sobre esta condição, irmão, pode vir as maiores tormentas da vida, os maiores anseios da vida. O seu discípulo, que você chama de discípulo, que é seu discípulo, nada vai abalar ele. Porque o seu caráter está sendo formado na pessoa de Cristo. Como uma rocha. É como uma árvore junto aos ribeiros. Quando vem a seca, ela não perece. Porque os ribeiros abasteceu aquela árvore junto às suas raízes nos rios. Que quando vem os desertos, aquela árvore está robusta, ela está dando fruto ainda. Então é a nossa vida. Então, o nosso ser vai ser bem consolidado. Amém? Está fazendo sentido para vocês? Amém. Saber, vem a segunda parte. Você precisa ensinar o seu discípulo para o segundo pilar importante da vida, que é o quê? O saber. Você precisa ensinar ele a palavra. Gente, eu fico assustado porque tem gente que não leu a Bíblia inteira ainda. Se você perguntar para o discípulo se ele já leu a Bíblia, ele não leu a Bíblia, não sabe nem falar o que vem depois de Gênesis. Tem gente que não sabe. Tem gente que anda com a Bíblia marcada, o tempo todo com a Bíblia marcada, porque não sabe. E a gente precisa ler Bíblia. Nós precisamos ensinar os nossos discípulos a ler as Escrituras até a exaustão. Até a exaustão. E como é que é até a exaustão? Ele tem que se cansar, o assunto é só esse. Outra coisa, discipulado. Agora, discipulado 1 a 1, eu não vou falar isso, mas a pastora Valéria acho que vai falar sobre isso, é com Bíblia aberta. Se não tem Bíblia aberta, para mim, você está psicologizando o Evangelho. Sabe por quê? Eu não tenho dica nenhuma boa para dar. A única dica vem do céu. A dica vem das Escrituras. A dica não vem da minha, deixa eu te falar, da minha experiência. Não, experiência. O que a palavra de Deus diz? Eu quero fazer um negócio com aquela pessoa, quero pedir um dinheiro emprestado. O que a palavra de Deus diz sobre isso? O que as Escrituras vai nos orientar sobre esse assunto tão peculiar? Sim ou não, gente? Então, a palavra, e você precisa cobrar ele, os seus líderes que estão sendo formados. Como está o nosso tempo de leitura das Escrituras? Porque às vezes ele lê a Bíblia só porque ele vai dar uma reunião, ou porque ele vai ensinar algo para alguém. Mas nós caminhamos com a revelação do céu todos os dias, porque da nossa leitura diária, do nosso tempo diário. Depois, nós ensinamos o segundo item importante. Precisamos ensinar ele que precisamos pegar uma toalha e não um título. Por que pegar uma toalha e não um título? Por quê? Porque é muito natural, na igreja ocidental, possui o seu certo pragmatismo, da gente ensinar ele a fazer um monte de coisas, e ele precisa entender que ele é só servo mesmo. A gente precisa ensinar para ele o seguinte, gente, olha só, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que se fez gente, que vestiu pele humana, veio nas últimas 24 horas de vida, o que ele faz? Ele lava pé. O que você faria se você tivesse 24 horas de vida?
Eu ia gastar o cartão de crédito todo, pastor. Ah, eu também ia, né? É só 24 horas. Eu ia sair com a Camila, a gente ia fazer uma viagem. O Deus encarnado, nas 24 horas de vida, ele lava os pés dos seus. Rito de escravo. Então, se Jesus, o rei que fez um rito de escravo, por que a gente vai fazer isso? Não, mas eu não posso, porque eu tenho 20 anos, eu sou pastor, eu sou um líder. Você precisa trabalhar o caráter dele. Você precisa ensinar isso para ele. Meu filho, pegue uma toalha e não um título. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O pastor Jeremias Pereira fala muito sobre isso, né? E eu sei que talvez vocês não vão gostar de ouvir isso. Mas às vezes Deus vai humilhar você mesmo. Deus vai te humilhar. Está preparado? Porque se você quer ser discípulo, o discípulo vai passar pela escola da humilhação. Ele vai pegar talvez alguém que começou bem depois que você no ministério. Olha para mim, look for me. Mentira, não pastor Josué, tá, gente? Vai pegar, ele vai talvez, Deus às vezes vai pegar a pessoa que começou depois de você e vai fazer essa pessoa ser mais que você. Porque é aí que o seu coração vai mostrar quem você é. É aí que você vai falar, ai, mas eu não mereço. Aí Deus vai trabalhar na sua alma a comparação, a assassina silenciosa. A comparação é uma assassina silenciosa que ela vai matar sua alma. Porque aquele pastor, a igreja dele cresceu mais que a minha. Se a gente está no mesmo bairro, eu faço coisas mais maravilhosas com ele, eu tenho mais dinheiro que ele. É porque Deus está trabalhando em você, miserável. Para de colocar as coisas para os outros, aí você é na gente. Cristo seja glorificado. Então é nesse processo da honra e vem a humilhação. Finney dizia assim: antes do homem ser aceito, ele precisa aprender a ser totalmente rejeitado. O discípulo, o líder, vai ser formado pela fornalha da aflição. Você quer poder? Quem quer poder? Levanta a mão aí, quem quer poder? Não, levanta a mão, quero ver quem quer poder. Levanta aí. Você fica falando para Deus, Deus me dá poder toda hora, não é? Vai, levanta a mão. Quer não, né? Quer poder? Aprenda a passar pela escola da pressão. O Watchman Nee dizia isso. Eu quero liderar uma multidão, então aprenda como Moisés a ser rejeitado. Você não quer ser rejeitado, a primeira rejeição você já fica chateado, fica chateadinho, quer desistir do ministério. É ou não é? É ou não é? Você não quer desistir? Você quer desistir sim. Aí você fala assim, mas eu quero ser usado como profeta das nações. Você não ora isso da hora? Mas quando Deus te joga no poço, como fez com Jeremias, o que você faz? Você pede a morte. É ou não é? Você não faz isso? Então para de ficar pedindo coisa grande para Deus, porque você não quer passar pela escola da jornada. Você não quer passar pela jornada. Mas eu quero ter as revelações de João. Tá bom. Então aprenda a passar pela escola da solidão da ilha de Patmos. Você quer? Sim ou não? Eu quero ganhar 120 mil almas. E vão para Jonas. Você vai ser engolido por um peixe. Sim ou não? Então, gente, nós precisamos entender que nós somos formados na fornalha da pressão. Mas calma, quando estamos na fornalha, o quarto homem está lá. Ele está lá conosco. Ele caminha conosco. Quando passamos pelas ondas, os rios, os fogos da vida, Ele vem andando sobre as águas, cuidando, pegando nossas mãos. Quando estamos nas prisões da vida, como José, Atos diz que a presença de Deus está conosco. Você ama Cristo? Você quer mesmo esse evangelho? Você quer mesmo? Uma hora, de verdade, porque Jesus ele ensina em Lucas capítulo 14, de verso 26, a terceira demanda do discipulado,
Acho que eu já estou pegando fazer. Não, está aqui. E vai falar para a gente avaliar o custo. Amar o Senhor acima de todas as coisas, a primeira demanda do discipulado. A segunda demanda do discipulado, renunciar tudo que tem. E a terceira demanda, avalie o custo. Nós precisamos ensinar isso para eles. Porque como é que é ver uma coisa? Eu estava vendo um vídeo esses dias, gente, e tinha uma pessoa evangelizando. E como é que ela evangelizava? Vou explicar para você. Qual é o seu nome? Alex? Levanta aí, Alex. Ela falava assim, ó. Alex, Deus tem coisas maravilhosas para a sua vida, aceita Jesus Cristo como seu Salvador, e Deus tem sonhos, uma nova vida, uma nova história. Meu Deus, coitado do Alex. Porque quando os 3 potenciais discípulos, pode sentar, Alex, obrigado pela atuação, aplauda a Deus pela vida do Alex. Quando os 3 potenciais discípulos vieram para Jesus, Senhor, deixa eu me seguir. As raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde? O que Jesus estava ensinando para eles? Amigo, não vai ser fácil. Senhor, deixa eu te seguir por onde fores. Ah, mas deixa primeiro, por favor, eu sepultar meu pai. Olha, deixa que os mortos sepultem os mortos. Vai e se apresente ao reino de Deus. Mas ele estava falando para quebrar o 5º mandamento. Não está quebrando o 5º mandamento? Mas ele está quebrando o 5º para cumprir o 1º. Amar o Senhor acima de todas as coisas. E o terceiro potencial? Deixa eu só despedir da minha família. Aquele que põe a mão no arado não pode olhar, porque se a gente olhar para trás, a gente perde o foco da vida. Então nós precisamos ensinar isso, o saber da vida discipular é esse. Para de ficar assim tocando de coisa de visão na vida da pessoa. Depois você vai para a parte da visão, que é o último estágio da formação de líder. É que a gente tem maneira de pegar as pessoas na igreja e já começar a tacar visão, tacar visão. Nós precisamos primeiro tacar doutrina. Por isso que nós temos um curso que é chamado Crescimento no Espírito. Primeiro o crescimento no Espírito, depois a visão e depois você vai se apresentar ao mundo. Então nós precisamos, porque aí a gente está formando a base. A gente está ensinando ele a lidar com o seu curso do chamado. A gente está ensinando ele a lidar com os desafios da vida. E a gente vai ensinar ele a lidar com a família. Porque não adianta ele ser bom na casa de Deus e ele ser infiel em casa. Ele não ser um bom marido em casa. E você precisa perguntar na hora de formar o seu líder, como ele está lidando com a esposa dele. Eu vou contar pela 1000ª vez, porque tem gente nova. Então vocês têm paciência, tá? Já contei, você já sabe, mas tem gente nova. Quando eu fui discipular com o pastor José pela primeira vez, a primeira pergunta que ele me faz, sabe qual foi? Está fazendo amor com a Camila? Primeira pergunta. Por que ele perguntou isso? Ele queria saber o meu caráter, como é que estavam as coisas lá em casa. Segunda pergunta, você está pagando suas contas? Ele queria saber como é que eu estava. Terceira pergunta, como está o seu relacionamento com os seus pais? E eu fui todo preparado, falei, cara, ele vai perguntar sobre teologia sistemática, talvez ele vai perguntar sobre a minha rede, a árvore genealógica da rede laranja, vai perguntar se quantos discípulos que eu formei e distrito, não, nada disso, ele está perguntando o meu caráter. Aí no final ele falou assim, eu não posso ter um pastor na igreja com problemas morais. Oh, caraca, isso doeu agora. Rapaz, porque dá um medo, né? Dá ou não dá? Então, gente, nesse processo de formar discípulos, nós precisamos trabalhar o saber, tá? Ensine a doutrina da sua igreja, aí você ensina a visão para ele, mas trabalhe o ser, trabalhe o saber, depois você vai ensinar a parte da visão, que é a parte mais simples. Mas você precisa trabalhar os pilares da vida dele. Amém? Faz sentido para vocês? Amém. Por último, o fazer. O fazer é o terceiro pilar, é a terceira parte, é a terceira substância. Aqui nós vamos ensinar algo muito importante. Aqui ele já entendeu quem é Jesus, quem é Deus, quem é Espírito Santo. Ele vai trabalhar o quê? A integração. Você precisa ensinar ele a ser Barnabé. O que Barnabé fez com Saulo? Ele acreditou,
ele integrou, ele investiu. Atos, capítulo 11, de verso 23 em diante, os textos, depois você, eu citei muitos textos, não tem como talvez eu ficar lendo todos, mas você pode confirmar aí, tem Beriana aqui, que eu já sei que tem gente confirmando aí. Então, você vai ver a parte da integração. Aí você vai ensinar a coisa mais importante para mim, que é da visão, para mim que é uma das coisas mais importantes da visão, é integrar as pessoas na igreja. Então, por exemplo, Britney Spears, Chris Martin do Coldplay, Elvis, essas pessoas já passaram pela igreja, já passaram pelos nossos bancos. Mas por que ninguém integrou? Quem lembra de Whitney Houston? Tina Turner? Você tem mais de 50. Glória a Deus. Eu estou brincando, tá? Coração aqui. Estou brincando, eu estou chegando lá também. Estou com 38. Essas pessoas entraram numa igreja de Cristo. Só que elas não teve integração. Eu trabalhei na Junta de Missões Nacionais Batistas. Quem conhece? Gente, eu sou batista. E aí, lá tinha um projeto chamado a Cristolândia. Eu não trabalhava na unidade, mas eu era captador de recursos. Eu lidava com os empresários, com as pessoas, para captar recursos e mandar para a Junta de Missões Nacionais Batistas. A minha esposa trabalhou lá, a Camila Miguel trabalhou lá, o pastor Renato trabalhou lá, a Raquel trabalhou lá. Então a gente se conheceu todo mundo lá e veio todo mundo para a Atitude. Mas eu já era da Atitude nesse tempo. Beleza. O que acontece? Se você chegar numa Cracolândia e você falar assim: se passa mais doce, me deres gozar, e você começar a cantar, vai levantar um coro de gente cantando. Os zumbis da rua de São Paulo, eles vão cantar este coro junto com você. Sabe por que eles vão cantar? Porque eles ficaram numa igreja há muito tempo. Muito tempo em uma igreja. Mas não houve integração. Então, o fator Barnabé, que é aquilo que o Eibe tanto fala, tem um livro sobre isso, né? Vai te ajudar a compreender o inquisito de integrar na igreja. E aí você começa a fazer discípulos. Gente, eu acho que está errado esse slide. Eu acho, mas assim, ó, eu peço perdão porque eu acho que eu copiei e colei o áudio, o coisa errado. Me perdoa, tá? Porque eu acho que tem coisa repetida aqui, mas vocês me perdoem. Eu fiz esse PowerPoint agora mesmo, tá? Para você. Mas eu vou falar aqui. No fazer, nós trabalhamos a integração. No fazer, nós trabalhamos, quando ele começa agora a trabalhar as coisas mais importantes na parte de vocação da vida dele. Onde ele vai atuar na igreja, onde ele vai atuar no ministério, como ele vai atuar na vida da visão celular. Nesta parte, você vai ensinar para ele a questão de discipular, como ele vai discipular as pessoas, como ele vai discipular as nações. No fazer, você vai tratar sobre crescimento da igreja. No fazer, você vai lidar com as questões rotineiras do chamado dessa pessoa. Então, o fazer, ele é o último pilar. Agora, eu não estou dizendo que você primeiro precisa botar ele num banco ou ensinar na vida o ser saber fazer. Você pode fazer isso tudo junto, mas isso precisa ser muito bem compilado. Porque se você não compilar isso aqui, sabe o que vai acontecer? Você não vai gerar ninguém. Uma pesquisa feita por Dr. Carl Horton sobre crescimento de igreja. Preste atenção nisso, gente. 0% dos grandes líderes foram formados nos púlpitos. 0% dos grandes líderes foram formados em classes estruturadas. 0% dos grandes líderes foram formados pelas cruzadas evangelísticas. 10% dos grandes líderes foram formados por reuniões discipular. 90% dos grandes líderes foram gerados através do discipulado 1 a 1. É pesquisa? É pesquisa. Billy Graham dizia o seguinte: eu demoro 10% do meu tempo para ganhar as multidões, mas eu demoro 90% do meu tempo para formar um líder. Então, líderes, nós não fazemos com miojo. Nós temos voluntários.
Nós temos pessoas que amam a igreja, amam o visual da igreja, amam servir a igreja, mas formação de líder começa com sonho, começa você descobrindo o potencial, começa você investindo tempo, procurando pessoas. Isso nasce no coração. Então, precisamos compreender bem essa magnitude. Eu quero mostrar aqui uma figura, que já está acabando meu tempo, já acabou na verdade. Quem lembra disso aqui, gente? Ah, eu gostava demais, né? Hã? Vocês não lembram não? Eu amava. E agora tem a nova série na Netflix do Karate Kid, cara, muito legal, que é o Cobra Kai. Ah, gente, eu sou de 85, tenho 38 anos, eu amava isso. Mas vamos lá. Lembra quando o Daniel San, ele chegava com o Sr. Miyagi, lembra? Ele falou assim, não, ele estava apanhando, recebendo bullying, que nesse tempo nem existia esse nome. Ele estava recebendo bullying, os caras brigando com ele, né? O cara do Cobra Kai lá. E aí ele falou, Daniel, ô, Sr. Miyagi, eu quero aprender karatê. Aí o Sr. Miyagi, ele chega para o Sr. Miyagi, presta atenção nisso, gente, interessante essa história. É que você não leu o meu livro, Um Caráter Maior que o Ministério. Se você lesse, você ia entender essa história. Olha só. Eu quero lutar, eu quero fazer aqueles chutes. O que acontece? Aí o Sr. Miyagi ensina ele a pegar a mosca, cara. É muito frustrante isso, não é? Hã? Pô, imagina, cara, tu quer lutar karatê, tu vai aprender a pegar mosca? Hã? Faz sentido. Aí, ele queria dar os chutes. E aí ele mandava fazer direita, quem lembra? Esquerda. Limpar carro. Cara, muito chato isso, cara. Eu não é. Aí ele mandava o quê? Para fortalecer a perna, ele tinha que ficar pulando de um lugar para o outro. Era muito doido isso. O que o Sr. Miyagi estava ensinando para ele? Submissão, obediência, persistência, resiliência. Sim, ele estava tratando o ser dele. Porque ele era muito prepotentezinho. Mesmo que ele apanhava, ele era prepotentezinho, não era ou não era? Tanto que quando você vê ele agora no Cobra Kai, ele está mais... O cara quer bater nele, segura um pouco mais a onda. Então, ele estava tratando o ser dele. Vai limpar todos esses carros. Vai tratar o saber dele. Depois vai tratar o fazer dele. Depois ele vai dar aquele chute voadora maravilhosa, né? Aí você ficava vibrando em casa, comendo pipoca com suquinho Tang, lembra, gente? Lá na Secretaria era biscoito mais com suco Tang, sessão da tarde, cara, muito legal. É ou não é? Gente, isso é muito interessante, por que eu quero falar para vocês? Pega o cara, não põe o cara no púlpito não, cara. Você vai estragar ele. Para de ficar dando cargo para os outros. Acabou de chegar na igreja. Ah, mas pastor, o cara fala bem. Meu amigo, eu tinha um discípulo, o Gilbert sabe. O Gilbert foi meu discípulo. Hoje ele está voando, está melhor que eu. 10 vezes melhor que eu. Eu tinha um discípulo, o nome dele era Sandrão. O Sandro, ele partiu para a glória. O Sandro, cara, às vezes ele tinha dificuldade de conjugar verbo. Mas, mano, era uma potência para fazer gente, para cuidar de gente. Tudo que você falava, ele obedecia. Deus levou ele para a sua glória. Eu vou ver ele no céu. Às vezes a gente olha as pessoas na igreja só porque elas se vestem um pouco melhor, falam um pouco melhor, você já sai dando cargo. E eu gosto do pastor José porque ninguém ganha dele na pressão. Pastor, mas está precisando de alguém para o ministério. Ele faz assim, ó. Segura. É ou não é? Calma, eu quero ver como é que ele vai lidar. Dá um não para ele. Dá um não. Para de ficar dando sim para todo mundo. Porque às vezes o teu sim vai estragar a pessoa que você está formando. Para. Ah, mas ele fala, vamos ver como é que ele lida com o não. A primeira rebeldia é sempre a menor. Gente, pode falar, Jobert, essa história? Gente, o Jobert, ele foi o primeiro discípulo, assim, foi um cara extraordinário. Na rede, era o discípulo mais obediente de todos. Gente, o Jobert, assim, ele chegava, você fala uma coisa para ele, eu nunca briguei com o Jobert, nunca. Nunca teve uma questão de murmuração, eu não lembro, na minha cabeça não tem. Pensa num cara que era obediente na sede aqui, servia a Deus, não tinha vaidade, cara, zero disso. Chegou na igreja, cara, chegou longe de Deus. Deus formou ele bem. Hoje ele é pastor
de uma igreja que está arrebentando, Caxias. Deus, esse homem de Deus aqui, ó, levanta aí, João, para eles conhecer, pode levantar. A igreja está bombando. Hoje ele é muito melhor que eu, gente. Passou 100 vezes. Agora, o que a gente aprende com isso? Nesta escola de formação de líder, nós precisamos respeitar os processos. Ensinar os processos. Porque se a gente fizer isso juntos, nós vamos viver as maiores virtudes da vida. E quando você pega alguém, eu tive a oportunidade, gente, vou terminar a fala aqui, eu estava fazendo uma conta ontem, que é para glorificar Deus mesmo. A gente participou de um processo de 9 formações. Eu formei 9 pastores nessa igreja. Um se foi, mas está no céu, mas ele conta, que é o Sandro. 9 pastores. Eu tenho 38 anos, ajudei em plantação de 4 igrejas da nossa rede. Vamos para a 5ª agora, que eu estou indo agora semana que vem. Na próxima semana eu vou lá para Ponta Porã, com Samuel. Gente, isso é graça. Graça de Deus. Não é porque eu sou melhor. Não, eu estou aprendendo com o pastor, aprendendo com os meus amigos, aprendendo com os irmãos. Deus pode fazer na sua vida. Ou Deus já está fazendo isso na sua vida. Agora, não negligencie os 3 pilares para a formação de um líder. Amém? Foi isso, gente. Deus abençoe a todos. Vou fazer só uma oração por vocês. Obrigado. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Obrigado. Aí, André. Você tem que me convidar. Vai ser o André que me convida aí, ó. Vamos orar, gente? Gente, eu estou tão feliz. Está lotado isso aqui, né? Gente, que lindo isso aqui. Eu posso fazer uma selfie depois? Então, vamos orar aqui a Deus e agradecer esse momento. Eu queria pedir assim, pastor, líder, se tem alguém... Pode vir alguém para o teclado, por favor? Se tem alguém assim hoje... Vou botar a chave aqui, ó. Se tem alguém hoje, eu queria pedir a você, se você tem alguém hoje aqui que está desanimado, chateado, ou com vontade de desistir, eu queria orar por você. Porque eu já tive várias vezes. Se você não se sente talvez amado pela sua igreja, ou você se sente rejeitado, criticado, se você está passando por algo que está doendo, eu queria orar por você. Vamos fazer isso? Santo Deus, eu queria te pedir de todo o meu coração que se tem algum pastor hoje que está desanimado, está chateado, está cansado, está abatido, está entristecido, está amargurado, algum líder, que o Senhor venha com o seu poder, com a sua graça, com o seu amor e sustente a gente. Sustente a gente. Pai, nós precisamos do Senhor. Oramos pelo que o Senhor fortaleça, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.